Olá pessoal, tudo bem? Professor Igor Davidson, mais uma vez com o ensino fundamental, turma do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de geometria, desta vez, aula de número 9 acerca de figuras semelhantes, polígonos semelhantes. Iremos abranger já todo este conceito acerca de semelhança, ok? Vamos lá. Estamos aqui, pessoal, para mais uma aula de geometria, desta vez acerca de figuras semelhantes. Convido vocês a nos acompanhar a partir da página de número 204. Vamos lá? Nesse primeiro momento, na verdade, da aula, gostaria de comentar com vocês, acerca dos conceitos. É muito simples nós procurarmos ter uma base já sobre o que é figura semelhante. O próprio nome já é autodidático, é autoexplicativo. Figuras semelhantes são figuras que são semelhantes, não é verdade? Vamos procurar contextualizar um pouco. Vamos supor que você esteja na sua casa, diante da TV. A TV ela tem um formato retangular, não é verdade? Vamos supor que essa TV ela deu um problema. Então você vai numa loja com o objetivo de comprar uma outra TV. Porém, não necessariamente você vai querer comprar uma TV do mesmo tamanho. Já pensou? Nós já estudamos acerca de figuras que possuem o mesmo tamanho. São as figuras que são o quê? Congruentes, ok? Porém, se tu chega com o objetivo de querer comprar uma TV maior, no caso, você está indo atrás de uma TV semelhante, ok? Então, é o primeiro ponto que diferencia uma figura semelhante de uma congruente, ok? Então, ser congruente é possuir o mesmo tamanho. Se a tua TV que foi quebrada, deu defeito, tem 49 polegadas, e você querer comprar outra de 49, então você está comprando uma TV congruente à que você possuía. Tá ok? Porém, a congruência se restringe aqui. Agora, a semelhante é você chegar lá e não se atentar para o tamanho. Pode ser uma menor, pode ser uma maior. O objetivo, a princípio, é ter o mesmo formato, que é o formato retangular. A TV geralmente não é retangular, tu vai atrás de uma semelhante que também vai ser retangular. Então tu já pensa no formato. Figuras semelhantes precisam possuir o mesmo formato. É uma condição necessária, porém não é suficiente. Ok? Por que não é suficiente? Porque o que me garante realmente que duas ou mais figuras são semelhantes entre si é uma proporcionalidade que vai existir entre os lados que são correspondentes e também os ângulos que são correspondentes entre si. O primeiro exemplo foi colocado aqui para nós dois quadrados, ok? Dá para identificar que é um quadrado menor, um outro quadrado maior. Vamos supor que o quadrado menor, estou escolhendo aqui um valor aleatório. Você poderia também escolher um valor diferente. Vamos supor que o lado do quadrado menor mede 2. Só que pela definição, por ser um quadrado, todos os lados precisam possuir a mesma medida, concorda? Então será 2 aqui do lado direito, 2 do lado esquerdo e 2 também aqui na parte superior, ok? Quando eu olho para o quadrado maior, é o quadrado que está abaixo, eu sei que esse quadrado, eu vou escolher um valor aleatório, porém maior do que 2. Intuitivamente nós estamos olhando e vendo que esse quadrado é maior do que esse. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Eu vou escolher um tamanho 4. Então, por ser também um quadrado, todos os lados terão que medir 4. Ok? Quando eu vou observar e pensar, será que essas figuras são semelhantes? Que possuem o mesmo formato, eu estou vendo que, ok. Mas será que são semelhantes? Se são semelhantes, eles têm que ser o quê? Proporcional, os lados correspondentes e os ângulos também. Quando eu olho para os lados, significa dizer isso aqui. Vamos supor, eu considero o lado direito de um, então eu considero também o lado direito do outro, ok? Então vamos lá? A ordem não importa, eu posso começar com o menor, com o maior. O que interessa é procurar montar uma razão com esses lados.
São os lados correspondentes. Quando fala lados correspondentes, é isso. Que se tu pegar o lado direito, tem que pegar o lado direito da outra figura. Se tu pega o lado superior, tu tem que pegar o superior da outra figura. Se tu considera o lado que está embaixo, tem que pegar o que está embaixo. A esquerda com quem está também à esquerda, ok? Tem que ser correspondente. Então, qual é a razão que nós encontramos aqui? Nós encontramos a razão 2 se eu considerar o pequeno primeiro. A medida do outro lado é o 4. Eu vou procurar encontrar uma outra razão. Tipo, posso considerar o lado inferior. Ó, 2 e o inferior aqui, ó, 4. Então, a outra razão é 2 sobre 4. Opa, eu consegui duas frações que são equivalentes. Isto é, se a proporcionalidade sempre for a mesma, então já é meio caminho andado para você afirmar que as duas figuras são semelhantes. E se você ir além, isto é, se você procurar dividir a fração, tipo 2 sobre 4, simplificando, é 1/2, concorda? 1 dividido para 2 é 0,5, concorda? Então 0,5 é igual, lógico, essa aqui também vai ser igual a 0,5. Quando você monta uma proporcionalidade, a divisãozinha que você tem é chamado de razão de semelhança, ok? Nunca se esqueça disso. A razão de semelhança neste exemplo é 0,5. Então, quando a questão estiver lá pedindo, encontre a razão de semelhança, então tu já sabe que vai encontrar a proporcionalidade dos lados e procurar fazer a divisão, ok? Então, vamos lá. Ok, nós entendemos aqui o que significa os lados que são correspondentes. E, da mesma forma, os ângulos também. Isto é, como eu considerei o lado direito, que eu coloquei de preto aqui, ondulado, o lado inferior, que é o lado verde, vamos pensar o seguinte. Quando eu olho para esse ângulo aqui dentro, é o ângulo formado entre a paredezinha preta, olha como foi proposital, e a verde, ok? É esse ângulozinho aqui, certo? Quem é que é o ângulo correspondente a ele da outra figura? É você olhar para a figura e pegar o mesmo ângulo que também é compreendido pelo lado preto e pelo lado verde inferior, ok? Porque são os lados que vão ser o quê? Correspondentes. Então, se esse ângulo é formado pela parede preta e verde, eu vou olhar para a figura e vejo quem é que também vai ser formado pela mesma cor, preto e verde. Então, significa que o outro ângulo formado pelos lados que são correspondentes também vão ser o quê? Ângulos correspondentes, ok? Então, se os ângulos correspondentes possuírem a mesma medida, então agora sim a gente bate o martelo, nós podemos afirmar que as duas figuras são semelhantes. Como é que eu tenho a certeza? Pela definição. Por definição, os ângulos internos do quadrado, os quadros, não medem 90 graus. Então eu sei que aqui é 90. Como aqui também é um quadrado, aqui também é 90. Opa! Então todo o conceito está sendo satisfeito. Que é, os lados são correspondentes? São, porque a razão de semelhança é 0,5 para qualquer fração que tu considerar. Os ângulos são correspondentes? São. Por quê? Porque todos os quadros entre si ali vão ser correspondentes porque vão ser congruentes. Isto é, todos vão medir 90 graus. Então sim, eu posso provar e provamos que dois quadrados são semelhantes. Dois quadrados. Então eu vou generalizar com vocês agora. Pode ter certeza, para aquelas perguntinhas de VOF que a gente não costuma gostar muito, todo quadrado, quando você considera dois quadrados, ok? Entre quadrado, sempre há semelhança, ok? Quando você considera quadrado, sempre serão figuras semelhantes. Não importa o tamanho, tá certo? Porque se tu muda o tamanho, vou aumentar aqui esse lado para 3. Como é um quadrado, todos os lados vão ter que ser também 3. Sempre a razão montada, a razão de semelhança vai ser a mesma. E sempre os ângulos internos tem que ser 90, é definição. Então, quadrados sempre serão
congruentes. Ou não, perdão, sempre serão semelhantes, ok? Agora, quando nós olhamos para o retângulo, pode existir semelhança entre dois retângulos, porém, não é que nem o quadrado, porque independente da medida, dois quadrados sempre serão semelhantes. Agora, o retângulo não. Ah, professor, mas tem o mesmo formato, são retângulos, ok, mas ter o mesmo formato é uma condição necessária, porém não é uma condição suficiente, ok? Exemplo, se eu considero esse lado 2, ó, venha comigo, 2. Como é um retângulo, o lado oposto tem que ter a mesma medida, concorda? 2, 2. Vou escolher aqui 4. Como é um retângulo, a base superior com a inferior possuem a mesma medida. Vou olhar para o maior. Vou dizer que o maior é 3. Então aqui também é 3. Vou colocar aqui, vamos supor, 3 não, vamos colocar 4, pessoal. Tá difícil aqui apagar um pouco, né? Vamos colocar 4. 4 aqui e 4 aqui. Deixa eu colocar mais forte porque para ficar bem visível. 4 e 4. Aqui em cima eu vou colocar 8 e 8. Para esse caso, para esse exemplo, o que é que nós observamos? Vamos lá. A razão de semelhança encontrada é, se eu considerar o lado esquerdo, eu tenho que pegar o lado esquerdo também. Concorda? Qual é a fração que eu posso montar? 2 sobre 4. 2 sobre 4. Se eu considerar o lado inferior, ó, eu tenho que pegar o outro lado também inferior. Como eu comecei a fração com o 2, que é a menor, toda razão eu tenho que começar também por aqui, porque foi o princípio, iniciei. Então, ó, o lado inferior é 4. Então, nós temos 4 e o desse vai ser 8. Será se essas razões são idênticas? 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4 também é 16. É uma forma de tu provar que são proporcionais. Concorda? Equivalente. Ou caso se tu querer simplificar, isso aqui não é um meio. Isso aqui se tu dividir por 4 e 4 também não dá um meio. Então, a razão de semelhança para esse exemplo também é a mesma, é 0,5. Se tu dividir 2 por 4 é 0,5. Se tu dividir 4 por 8, também é 0,5. Se tu querer montar uma outra fração com os lados correspondentes, também vai dar 0,5. Opa, então metade aqui já está sendo satisfeito. Quando eu olho para os ângulos, é um retângulo. O retângulo possui essa propriedade idêntica do quadrado, concorda? Todos os ângulos internos de um retângulo vão ser 90 graus, ok? Então nós temos aqui, se eu tenho o lado preto, e o verde, é esse ângulo aqui. Então, se eu olhar para outra figura e procurar o mesmo ângulo formado pela mesma condição, que é lado preto e verde, é esse ângulo aqui. Por definição é 90 e 90. Então, a definição já te garante que os ângulos que são correspondentes vão ser congruentes. Então, ok, dois retângulos são semelhantes. Porém, como eu já avisei antes, nem sempre. Não é que nem o quadrado. O quadrado sempre será, tá bom? Agora, o retângulo, não. Por quê? Eu vou fazer algo que vai continuar sendo um retângulo, porém já vai mudar o quesito da razão de semelhança. Não vai se satisfazer. Pelo fato de serem retângulos, sempre vai ser 90. Isso aqui sempre vai ser satisfeito. Porém, para ser semelhante, tem que ser satisfeita as duas condições. Como é que eu quebro essa primeira? Eu fazendo isso, ó, vou escolher esse maior aqui. Eu vou mudar ele, ó. Vou escrever 3. Por definição, se aqui é 3, o lado oposto tem que ser também. Mas o lado superior e inferior são obrigatoriamente influenciados por isso? Não. Aqui pode continuar 8 e 8. Com 8, 8, 3 e 3. Ainda não é um retângulo? É. Concorda? Vou pegar 2 sobre 3. Será ser igual a outra razão que será montada, que é base inferior com a base inferior. Isto é, 4
sobre 8. Caso você queira dividir para achar a razão de semelhança ou rapidamente para fazer análise se já vai ser equivalente ou não, você pode olhar do ponto de vista de meu pelos extremos. Isto é, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 4, 12. Que 16 é igual a 4? Não. Então, você sabe que essa razão é diferente desta outra. Logo, quebrou a primeira parte, não é satisfeita. Então, para essas medidas, os retângulos não serão semelhantes. Deu para perceber a diferença? Dizer que só possui o mesmo formato não é garantir a semelhança, certo? Não é garantir a semelhança. Agora, quando nós analisarmos as medidas dos lados correspondentes, os ângulos também correspondentes, então aí sim nós vamos confirmar que as figuras que estão sendo trabalhadas vão ser semelhantes, ok? Já com a nossa primeira questão, para nós analisarmos e procurar colocar em prática e consolidar estas definições que estão sendo ministradas nesta aula. A questão de número 1 vem dizendo o seguinte, olha, observe as figuras desenhadas por Flávia e Alexandre. Flávia, nós observamos aqui, desenhou dois círculos, duas circunferências. E Alexandre desenhou dois retângulos. Vamos lá. A alternativa A está nos dizendo o seguinte: quem desenhou figuras semelhantes? Nós avistamos aqui que a figura de Flávia não é um polígono. E nós temos dentro da parte do tópico que fala de polígonos semelhantes. Polígono precisa ser uma figura plana formada por linhas poligonais, isto é, não pode ter curva, ok? E nós temos aqui duas circunferências, porém, independente, ou na verdade, mesmo não sendo uma figura plana poligonal, ok? Não tem linha, não tem reta, não tem segmento, porém ainda são figuras semelhantes. Isto é, lembra do nosso conceito lá sobre o quadrado? Então, pessoal, a circunferência é do mesmo jeito que o quadrado. É um caso especial. Isto é, se dois quadrados sempre serão semelhantes, duas circunferências também, ok? Então, independente do tamanho. Eu não sei qual é o raio dessa aqui, não. Vamos supor que o raio é, não sei, 10 centímetros. O raio dessa aqui é talvez 20. Estou supondo. Independente do raio, que vai influenciar onde? No comprimento. Quanto maior o raio, maior o comprimento. Porém, duas circunferências sempre são semelhantes, ok? Então vamos lá. Quem desenhou figura semelhante? Ó, já afirmamos aqui, por definição, que Flávio está ok. E vamos analisar agora, Alexandre. Temos dois retângulos, porém, como é que eu vou analisar a medida dos lados? Nós vimos anteriormente que é uma condição que se faz o quê? Necessária e suficiente. Os ângulos a gente não dá muita importância, até mesmo porque a gente sabe que todos os ângulos internos, né, do retângulo serão de 90 graus, não é verdade? Então, quando eu esqueço os ângulos, já que é uma condição que sempre será feita, eu vou olhar para os lados. Como não tem medida mais a visibilidade nossa aqui, está nos afirmando que, ó, esse tamanho superior aqui, que nós não sabemos quanto mede, mas não dá para perceber que vai ser a mesma distância que o outro lado superior, concorda? Isto é, tá vendo aqui tudo retinho, ó, tanto aqui no lado esquerdo quanto no direito. Isto é, os dois retângulos possuem o mesmo tamanho. Mesmo sem eu saber quanto mede esse lado superior, eu posso afirmar que é a mesma medida que esse outro lado da outra figura também superior. Concorda? Então, eu não tenho uma medida, eu não sei. Porém, observando, somente olhando, nós concluímos que todos os lados vão ser correspondentes em relação a outra figura. A razão é a mesma. Isto é, vamos colocar, vamos supor, se nós considerarmos aqui como 3, aqui também é 3, no lado direito 3 e aqui também é 3, concorda? Se aqui no lado superior for talvez 5, então no inferior também é 5, no superior da outra figura é 5, no inferior também da mesma, a segunda figura, também é 5. Qualquer razão que nós tomarmos, a razão de semelhança vai ser a mesma, isto é, se eu pegar esse lado esquerdo aqui com o outro lado esquerdo, quem é que nós temos? Nós teremos 3 sobre 3. Isso não é 1.
Se eu considerar qualquer outro lado, ó, o outro lado, 3 sobre 3 não é 1. Se eu considerar o lado superior, 5 sobre 5 também não é 1. Então, meio pelos extremos, ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. 15 e 15, é idêntico, é equivalente. Então, os dois retângulos, nós sabemos, nem sempre é semelhante. Mas nesse caso, está sendo, será, ok? Porque estamos observando que possui mesmo a mesma medida, então nós podemos afirmar que a razão de semelhança sempre vai ser a mesma, certo? Então, Flávia tá ok e também Alexandre, tá certo? Então vamos lá. Flávia e Alexandre, isto é, ambos desenvolveram aqui, desenharam figuras semelhantes. Na alternativa B está dizendo quem desenhou figuras que, além de semelhantes, são congruentes. Olha, além de semelhantes, são congruentes. Nós observamos que para ser congruente agora é um caso diferente. Vocês recordam? Para ser figuras congruentes, possuem. Ok, tem lá os critérios? Tem. Mas o formato precisa ter o quê? Serem sempre congruentes. Isto é, as duas figuras precisam ter o mesmo tamanho. Quando eu olho para o desenho de Flávia, eu entendo que uma circunferência é maior do que a outra. Concorda? Então não são figuras congruentes. Agora, a figura de Alexandre é diferente, ok? A figura de Alexandre são dois retângulos e nós já observamos e foi mencionado que são de mesmo tamanho. Então, na alternativa B, ficamos somente com Alexandre. Ok, pessoal? Então vamos lá. Agora, com a questão de número 4, ok? A questão de número 2, ela é pessoal, ok? Vocês podem fazer aí tranquilamente, é só desenhar duas figuras com tamanhos diferentes. E a questão de número 3 pede aí para usar um transferidor. Não é necessária a resolução, até mesmo porque não há questão em prova, concurso vestibular, que peça que você use o transferidor. Então, é uma questão para você praticar mesmo em casa, tá ok? É uma questão que cai nas nossas avaliações. Então, 2 e 3 marcou que não é necessário. Vamos aqui para a questão 4, que tem uma observaçãozinha agora ótima, certo? Vem dizendo o seguinte: determine a medida x sabendo que os triângulos são semelhantes. Isto é, já está sendo afirmado que os triângulos são semelhantes, são. Então, está dizendo que vale aquela igualdade das frações, aquela proporção, ok? Isto é, quando eu identifico, como é que agora eu vou precisar, ou como que eu sou direcionado a montar a proporção? Concorda? Todo lado do triângulo, quando é retângulo, o maior lado nós chamamos que se chama hipotenusa. Vocês lembram disso? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, eu tenho duas hipotenusas aqui. Por quê? Porque ambos os triângulos são retângulo, certo? Então, eu posso montar a primeira relação assim. A hipotenusa de um sobre a hipotenusa do outro. Concorda? Isso vai ser igual. Ok. Você não lembra, não recorda esse conceito de hipotenusa. Você pode olhar para o ângulo de 90. A abertura do ângulo de 90 é o lado x. Como são correspondentes, como são semelhantes as figuras, eu olho para outra figura. A abertura do lado do ângulo de 90 vai ter que gerar o lado que vai ser correspondente com o do outro. Ok? Então é uma outra forma de tu identificar os dois valores que terão que ficar sobre, ok? Em forma de fração, os lados correspondentes. Agora, quando você observa aqui, pelo fato também das duas figuras estarem ambas em pé, bonitinha, organizada, nem precisa desse conceito aqui de usar os ângulos. Porém, quando aparecer elas, talvez essa aqui meio torta, inclinada, essa aqui de cabeça para baixo, então você precisa olhar esse conceito do ângulo. Isto é, o ângulo de 90 gera um lado, eu olho para outra figura, olho o mesmo ângulo de 90, olho o lado que gera, então monta a fração a partir daí, certo? Mas como essas duas figuras estão organizadas, eu sei que aqui é a altura 4, certo? A altura sobre a altura, concorda? Então vamos lá. Como eu comecei a montar a fração considerando x, isto é, o primeiro valor foi da primeira figura, fica em cima, numerador, então eu tenho que começar entre 4 e 12,5
pegando o primeiro 4, ok? Como eu comecei com um valor da primeira, eu continuo aqui também, certo? Eu poderia ter começado colocando 3,2 sobre x, sem problema nenhum. Era só na outra fração eu colocar 2,5 sobre 4. Mas como isso não aconteceu, vai ficar 4 sobre 3,2. Eu tenho aqui essa proporção. Eu já sei que essa igualdade é válida, ela existe. Por quê? Porque as figuras são semelhantes. Se são, vale a proporcionalidade. Por isso que a questão já afirmou desde o princípio. Então vamos lá. Eu posso simplificar na proporção numerador com denominador, ou ambos os numeradores, ou ambos os denominadores. Concorda? Então eu posso multiplicar por 10 aqui, isto é, andar a vírgula uma vez, certo? Para ela sumir e ficar 32. Sumiu daqui. Então vamos lá. Vou andar a vírgula aqui também uma vez. Então ela some daqui do meio. Elas precisam andar a mesma quantidade de casa, né? Concorda? Então, andou uma, ficou aqui. Andou uma, ficou aqui. Então eu tenho 32 e 32. Opa, pessoal, aqui não era 3,2, era 2,5. Ok? Então, essa vírgula vai andar aqui um pouco. Então, ó, vamos tirar, certo? Então, o que que nós temos aqui? Podemos fazer a proporção. X vezes 25. Vamos lá. Isso implica que vai ser 25x igual 32 vezes 4. Vamos lá. 3 vezes 4, 8. 3 vezes 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 4, 12. Então, fica 128. Logo, x nada mais é do que 128 sobre 12, ok? Então, para concluir, quando nós realizarmos essa divisãozinha, nós teremos sobre 25, né? Nós teremos 5,12, ok? Então, essa é a medida, o valor atribuído da variável desconhecida, da variável x. E ficamos por aqui na quarta questão. É isso aí, pessoal. Estamos encaminhando para a conclusão de mais uma aula de geometria acerca de figuras semelhantes, porém, vocês já ficam aí a partir da página de número 206, né? Na próxima aula, juntos aqui novamente, nós estaremos concluindo esta atividade. Então, grande abraço e até a próxima!